Ó, e o assunto agora é previdência. Trabalhadores que queiram se aposentar por insalubridade precisam estar de acordo com as regras de transição. As atividades insalubres são aquelas em que os empregados são expostos a agentes nocivos à saúde. E para falar sobre esse assunto e tirar dúvida, eu recebo aqui no estúdio a advogada em Direito Previdenciário, Marli Massal. Obrigado, Marli, pela presença aqui. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar com vocês. Marli, então, o que muda com essas novas regras aí, Marli, a partir dessa questão da insalubridade? Como que o trabalhador pode buscar aí a aposentadoria dentro desses critérios? Bom, a Emenda Constitucional 103 de 2019 foi a aposentadoria por insalubridade foi um dos benefícios que mais sofreram com a emenda constitucional, com a reforma da Previdência, porque agora ele exige que tenha idade mínima para se aposentar. Então, a pessoa vai precisar de completar, além dos 15, 20 ou 25 anos na profissão exposto a um agente nocivo, ele precisa também de completar pelo menos 55 anos de idade para se aposentar. Então, dificultou bastante a aposentadoria dessas pessoas. Meu Deus, que complicado. Marli, aquela questão de se contar a pontuação, eles também vão ter que se adequar a isso? Conta pra gente melhor. Vão ter. Nas regras de transição da aposentadoria, se conta a pontuação. Mulheres precisam ter 91 e homens 101 pontos de contribuição. Isso você soma o tempo de exposto ao agente insalubre, mais a idade da pessoa, então tem que contar 91 anos para mulheres e 101 para os homens. Então, dificulta mais ainda. Vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que esteve exposta ao agente de minério, que é exposto, que trabalha em minas terrestres, né? Essa pessoa, ela precisa trabalhar 15 anos para que ela se aposente. Mas dependendo do tempo em que ela esteve ali, que ela começou a trabalhar, se ela começou a trabalhar, por exemplo, com 20 anos de idade. Com 35 anos de idade, ela já teria tempo para se aposentar, o que não vai acontecer porque ela ainda nem tem os 55 anos de idade e também não alcança a pontuação se você somar os 15 anos mais a idade dela, não vai dar nunca e vai demorar bastante para ela poder completar os 91 pontos, ou 101 no caso, se for homem. Então, dificultou bastante a aposentadoria. Está cada vez mais difícil aposentar nesse país, hein, Está cada vez mais difícil, principalmente se a pessoa estiver exposta a agente insalubre, que foi, como eu já disse, foi uma das aposentadorias que mais sofreram com a reforma da Previdência acontecida em 2019. Mas não é todo mundo, não. Tem para algumas pessoas que continua mais fácil. Por exemplo, as pessoas que se aposentam com 25 anos de contribuição. Por exemplo, as pessoas que trabalham expostas a agentes insalubres de hospitais, agentes nocivos de germes, bactérias, essas coisas. O tempo de aposentadoria para eles é de 25 anos, só que também exige a idade mínima de 55. Então, essas pessoas, elas precisam também contar o tempo. Qual que é a dica que a gente sempre dá? Que essa pessoa ela pode fazer a conversão do tempo especial dela para tempo comum, para que ela possa se aposentar em outra aposentadoria ou completar esse tempo, porque é somado. Marli, se ela tiver 15 anos de contribuição, pode? 15 anos de contribuição exposta a agente insalubre, se ela tiver 55 anos de idade, sim. Se ela também tiver 20 ou 25 anos também de contribuição? De contribuição, mas ela tiver a idade mínima, sim, ela pode. Para cada atividade aí de exposição, essa pessoa é exigido que ela tenha a idade mínima. Então, 15 anos de exposição somente para mineiros, para pessoas que estão expostas a minas terrestres, né, que são subsolo. Então, essas pessoas se aposentam com 15 anos. Ô, Marli, só abrindo ainda um parênteses aqui para a gente continuar a entrevista, porque lá no início, quando eu estava chamando, eu falava, né, de quem realmente são esses trabalhadores que estão expostos a situações nocivas à saúde, que é insalubridade. Essa questão de insalubridade, por exemplo, nós inclusive mostramos aí, né, equipe, a gente mostrou uma imagem aí de trabalhadores ali da construção civil, né? Isso, essa imagem aí, por exemplo. Isso é insalubridade ou periculosidade? Isso é insalubridade e também periculosidade. Então, os dois? As duas coisas. Okay. A insalubridade, essas pessoas que trabalham na construção civil, engenheiros, pedreiros, os serventes de pedreiro, ela tem contato, por exemplo, aquele trabalhador, com cimento. por exemplo, que sobe na escada para trocar uma lâmpada de um poste. Ele é eletricista, também está exposto a um agente insalubre da eletricidade e ondas eletromagnéticas. E também periculosidade, os dois. Periculosidade, as duas coisas juntas. Mas o que dá direito à aposentadoria especial é a exposição ao agente nocivo, não ao perigo. Para que a pessoa, para quem estiver nos acompanhando, para entender o que é periculosidade. Por isso que eu te pedi, porque justamente eu sei que tem gente que está em casa tentando, né, de repente está dentro desse quadro e está pensando, será que eu, né, se enquadro nesse quesito? Muito bom a gente esclarecer isso, Marli. A insalubridade, a pessoa vai sendo exposta diariamente
dia a dia aquela nocividade, aquele agente insalubre que provoca um desgaste na sua saúde, na sua integridade física. E no caso da construção civil, ao cimento, ao pó, às vezes aos gases de solda, que é o soldador, o torneiro mecânico, que vai estar sendo exposto dia a dia. A periculosidade é o perigo iminente, é uma queda. Por exemplo, isso que eu citei da escada. Exatamente, a escada, a queda, por exemplo, o piloto de avião. A queda do avião também está exposto, além da insalubridade, que é a pressurização do ar, também a queda do avião. Então, são pessoas que estão expostas. Então, o perigo é aquele perigo iminente. Vou cair, vou morrer, ou vou ficar danificado com um acidente de trabalho, por exemplo. Tá certo. Eu abri esse parênteses e não deixou claro, viu, gente? A questão aqui, a gente está tratando da insalubridade, não exatamente da periculosidade. A Marli foi muito clara, muito assertiva em deixar claro o que é o quê. E, Marli, no caso, por exemplo, a pessoa que está aí exposta a esses produtos nocivos, ainda não tem a idade para se aposentar, mas aí ela adoece e essa doença pode até, inclusive, ser causada por esse agente. Ela pode solicitar uma aposentadoria precoce? Pode, ela pode se aposentar por uma aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, e aí, nesse caso vai ser uma doença ocupacional se for provocada pelo aquele agente insalubre a que ela estiver exposta. Então, é sim um acidente de trabalho, considerado como acidente de trabalho, e ela pode sim se aposentar mais cedo. Mas a previsão da aposentadoria, nesse caso, aposentadoria especial que a gente chama, é justamente para que esse trabalhador não fique doente por esse agente nocivo. Então, por isso que quando fala que tem uma idade mínima para se aposentar, ela vai justamente contra a ideia de ter uma aposentadoria para que a pessoa saia mais cedo daquele agente nocivo e ela possa continuar vivendo mesmo após a aposentadoria. Marli, e quem está, por exemplo, nos assistindo, de repente se reconheceu nessa situação, às vezes de pedir uma aposentadoria, principalmente pela questão de insalubridade, o que ele deve fazer, qual documentação ele deve reunir, como é que funciona todo esse trâmite? Isso, vamos explicar para o público que está em casa. Vamos. Uma atividade que é muito comum e a gente vê todos os dias, frentista de posto de gasolina. Ele está exposto todos os dias a um agente nocivo gravíssimo, altamente cancerígeno, que é o benzeno. O benzeno ele é altamente cancerígeno, já tem comprovação científica e todos esses frentistas estão ali expostos. 6, 8 horas expostos ali e essas pessoas não usam EPI. O que é EPI? É um equipamento de proteção individual, que ele deveria usar uma máscara e não é aquela máscarazinha de tecido que a gente usou na época da Covid, não é uma máscara específica que ela consegue filtrar ali o agente nocivo. Então, a gente está vendo aquela pessoa ali exposta o dia inteiro a um agente cancerígeno. Será que aquele câncer, que aquele frentista teve uma leucemia ou um câncer de outro tipo de câncer, será que esse câncer não foi provocado pela exposição direta ao benzeno? E não apenas no cheiro, gente. Quando ele vai tocar ali no posto de gasolina, no tanque ou na bomba, ele acaba tendo uma exposição muito maior com o toque do combustível. Então, são essas pessoas. O que é a orientação, qual é a documentação que essa pessoa precisa ter? Até 28/4/95, basta que a profissão dessa pessoa esteja anotada na carteira de trabalho. Então, não precisa nada além da sua carteira de trabalho. Após 1995, você vai precisar de um documento que chama PPP. É um documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário. Essa pessoa vai conseguir esse documento na empresa. É obrigação da empresa fornecer esse documento. Então, saiu do emprego, trabalha numa atividade insalubre, peça o seu PPP, que é obrigação da empresa, inclusive passiva de multa. Se não fornecer o documento, ela tem que fornecer esse PPP. Tá certo, queríamos então agradecer a Marli Marçal, ela que é advogada trabalhista, né? Previdenciarista, perdão, está aqui conosco hoje trazendo esse esclarecimento. Marli, muito obrigado pela presença, até a próxima, viu? Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. A gente agradece.